Todo velho jovem oitentista e noventista em algum momento saiu correndo da escola para logo sintonizar na manchete e assistir os Cavaleiros do Zodíaco, o Clube da Criança, ou para ver alguma cena caliente do Pantanal. Agora nós ainda vamos ter que dar uma caminhadinha. Não se preocupe que as malas eu mando buscar mais tarde, viu? Vamos? A Rede Manchete marcou muito a nossa geração. Acho que até mais que os outros canais convencionais de rede aberta aí, porque trouxe uma programação que até hoje, quando a gente esbarra com alguns fragmentos aqui no YouTube, o negócio aquece nosso coraçãozinho velho. Fato. Então no Caixa Séries de hoje nós vamos relembrar um pouco da história da Rede Manchete, entender porque tudo acabou e também relembrar alguns dos programas mais icônicos que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Tô pensando também em fazer um Caixa Séries da TV Tupi. Se vocês concordam, já sobe a hashtag FazCarai e mexe o dedo no botão do like aí, porque ajuda pra caramba no crescimento desse canal aí. Vamos começar. Em 5 de junho de 83 entra no ar a Rede Manchete. E a mente por trás de tudo que embalou nossa nostalgia televisiva foi o senhor Adolfo Bloch. Ele venceu a concorrência por 4 dos 7 canais remanescentes da Rede Tupi, além do número 9 de São Paulo, que era a TV Excelsior. Lembra? Criar um veículo de mídia naquela época era uma burocracia dos infernos. Graças à internet, anos depois isso mudou. Além da editora Bloch, estavam na concorrência pública outros 8 grupos de mídia, como o Jornal do Brasil, Editora Abril, Rádio Capital e o Grupo Silvio Santos, que a gente bem sabe deu origem ao Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. O pessoal me cumprimentou e disse: terminou a novela. E realmente foi uma novela. Foi uma novela com happy end. E eu então primeiro quero agradecer as pessoas que em algum momento, durante esta licitação, torceram para mim. É muito louco ver como as coisas eram extremamente difíceis de serem realizadas antigamente, lá nos tempos de Dante. Hoje basta você ter um e-mail e uma câmera e ponto. Você já consegue aí montar o seu canal e falar sobre o tema que você quiser. Voltando ao passado, o Bloch era um cara muito exigente e ligado muito nesse lance da alta qualidade. Resumindo, demorou mais ou menos ali uns 2 anos para ele chegar onde exatamente ele queria. Em 83 começaram a surgir os programas clássicos da emissora, como o Jornal da Manchete, com a apresentação da dupla Carlos Bianchi e a Iris Lettieri. A Espanha é o drama de um turista sueco que foi apanhado em cheio por um touro na corrida de Pamplona. O Conexão Internacional com o Roberto Dávila. Hoje nós estamos em Como, uma pequena cidade italiana que tem o nome desse lago e faz fronteira com a Suíça. O programa de música erudita, Um Toque de Classe, com o Arthur Moreira Lima. O brasileiro é musical. Se depender de sensibilidade, de capacidade de ouvir e reconhecer os sons, de intuir harmonias. E o clássico com a Xuxa, Clube da Criança. Se você inscreveu para a Caixa Postal 900, CEP 2010, Rio de Janeiro, dizendo que gostaria de ganhar o brinquedo da Caixa 1, ou o brinquedo da Caixa 2, ou o brinquedo da Caixa 3, se liga nessa que a sua cartinha pode pintar no pedaço. Para chegar onde realmente queria, o Bloch importou equipamentos de última geração. Alguns ainda nem tinham sido oficialmente lançados comercialmente pelos seus fabricantes no mercado,
Com isso, teve empregado até fazendo treinamento na terra do tio Sam para aprender a operar aquela bagaça toda. Agora você vai conhecer de perto os segredos que essas paredes construídas numa área de 40 mil metros quadrados e inteiramente destinados à televisão reservam entre as paredes dos estúdios, camarins, serralheria, também a carpintaria e os setores mais diversos que são responsáveis pela colocação no ar dos produtos da rede Manchete de televisão. No mesmo ano em que tudo foi pro ar, o Mick Jagger aportou aqui por terras brasileiras e o Caetano Veloso e o Roberto Dávila entrevistaram o frontman da banda. Mas já existe como manifestação cultural própria, uma coisa adolescente, mas extremamente forte. E o Caetano foi dar aquela alfinetada e tomou uma com classe. Você considera rock and roll música? Ou como você veria rock and roll na história da música como um todo? De uma forma menor de arte, como os filmes antigos de classe B. E a ilustração de livros como exemplo. O rock and roll está para a música, como a ilustração de livros está para a pintura. O rock and roll não está por aí o tempo suficiente para ser aceito como o jazz é. O Bloch era um cara que tinha foco e mandou instalar as antenas mais altas e potentes de cada praça. E o negócio mandava o sinal por mais de 200 quilômetros. Esses transmissores davam à Manchete a melhor qualidade de imagem, que mandava o seu sinal para mais de 300 quilômetros de distância. A emissora também era a única que tinha qualidade estéreo, que era uma tecnologia que ainda nem tinha sido lançada. Visionário o caboclo. A Manchete também teve importância dentro do cenário político e apoiou as diretas já. Eles também foram pioneiros na programação de videoclipes, bem antes de a MTV aportar pelas bandas DK, com o FM TV, que começou sendo apresentado pelo João Kleber e depois pela Patrícia Pilar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o show de Michael Jackson, que você pode assistir ao vivo em Los Angeles. Mas o papo agora é Parada Musical. E também começa em 84 as produções próprias com a minissérie Marquesa de Santos. Senhor Príncipe, permita-me avisar a visita do senhor Dr. José Bonifácio de Andrada e Silva. Já em 85 foi ao ar a primeira novela da Manchete, Antônio Maria, que foi um prejuízo de 5 bilhões de cruzeiros. No meio daquele ano, eles então estrearam a primeira sitcom da Manchete, Tamanho Família. Olha, o que você acha de Academia de Danças Honestaldo? A dança honesta. Eu prefiro pé de val. Quando a emissora entrou no ano de 86, acumulava uma dívida de 23 milhões de dólares e com um prejuízo de 80 milhões. Quer dizer, a coisa, do ponto de vista financeiro, já começou dando errado, mesmo com programas que eram diferentes pra época. Mas algumas novelas começaram a dar certo, como A Dona Beija. A coisa é melhor falar logo, antes que eu te mate de pancada. Não, João, não! Ela é a nossa filha, a nossa única filha! Fora que essas grandes produções de época eram extremamente caras para se produzir, custavam aí uns milhõezinhos de doletas. Para completar, a Xuxa já não recebia os seus cobres, estava atrasado. E aí a Globo puxou a mulher para lá para apresentar o show da Xuxa. E a Manchete continuava se ferrando cada vez mais. Para resumir a coisa toda, o Bloch tinha visão, mas gastava mais do que podia, e a emissora ia se rastejando. E avançando bem no tempo, entrando já nos anos 90, a gente gosta de lembrar da grande era dos tokusatsus que a Manchete exibia, como o Giban, o Cybercops, o Jiraiya, corte estas espadas! E o Jaspion, por exemplo. Mas quando a gente já tava saindo da puberdade, o que pegava era o jacho dos animes, como o Yu Yu Hakusho, o Shurato, Super Campeões. É minha. Espera que a gente também vai jogar, tá bom? Schuster e Cautz marcam Tsubasa. O Samurai Warriors. Palavras
Corajosas para um mortal que vai ver seu mundo acabar. E claro, o Cavaleiros do Zodíaco. O negócio foi tão foda nessa época que bateu a Globo e o programa da Xuxa. Mas tinha um problema. Era 3 minutos de anime e 15 de propaganda. Mas tudo bem. O 1406 hoje em dia faz farta. Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. O presidente João Figueiredo confiou em nossa empresa. Para nós, a televisão representa responsabilidade. Em 95, o visionário Adolfo Bloch morre. E quem assume a presidência é seu sobrinho, Jack Kepler. A emissora tinha muitas dívidas. Só com o Banco do Brasil eram 100 milhões de dólares. E mesmo com o sucesso dos tokusatsus, os animes e a grande novela O Pantanal... Mas você contava mesmo as patas e dividia por 4 para saber quantos bois tinham? Não. O que é isso? Eu contava pelo chifre. A TV encerrou suas atividades em 99, dando lugar para a Rede TV. Mas a Manchete foi assim, tipo... A audiência dela com Pantanal e com toda aquela galera da Globo ali trabalhando por um produto, um padrão acima do que a emissora tinha até a chegada da Alice Maria, ela cresceu muito e ela caiu. Pantanal acabou, tentaram emplacar uma outra novela chamada Ana Raio e Zé Trovão, que era uma novela, uma produção caríssima. Eu lembro. Até onde... Não, imagina, era uma caravana de rodeio e era uma caravana mesmo, então... As carretas foram compradas, era uma produção caríssima, uma equipe enorme viajando pelo Brasil, gravando uma novela em vários lugares. E eu ouvi dizer, não tenho certeza disso, mas ouvi dizer que houve entra muito dinheiro de repente, e muito dinheiro também desapareceu. De repente. E a emissora começou a atrasar o pagamento. Entendi. Então eu fiquei 4 meses sem salário na Manchete. Caralho. Quanto que tu ganhava? Curiosidade. Ai, não tenho a menor ideia. Mas eu já era pessoa jurídica. Eu ganhava bem. Entendi. Eu tinha um salário, me lembro, comparado com os meus amigos, assim, eu tinha um salário bem superior aos meus amigos. Entendi, então ganhava bem. A Manchete, nessa época, ela foi uma época de ouro ali, 4, 5 anos na Manchete, em que ela pagava muito bem, né? E aí, 4 meses sem salário, uma amiga minha, jornalista, colega minha na Manchete, tinha ido trabalhar na RBS TV em Santa Catarina, e ligava de vez em quando para saber como é que estava lá a situação na Manchete, porque salários atrasados, a gente fez greve. É claro que existiram outras centenas de programas sensacionais, mas eu acredito que a Manchete ficou muito mais marcada, pelo menos para essa geração oitentista e noventista, nessa grande era aí dos tokusatsus e animes. Infelizmente a gente nunca mais vai reviver aqueles bons momentos, mas como recordar é viver, fica aqui a minha contribuição, um pouco ali, né? Sobre a breve história da Manchete. E aí, qual que era o programa que vocês mais gostavam? Comenta aqui embaixo.